Vamos conhecer aqui só mais 2 itens desse esquema para acabar, que é o item 4 e o item 5. O item 4 vai trazer para a gente os chamados particulares em colaboração com a administração e o 5, os militares. Então, vamos colocar aqui 4 particulares. Professor, dá para dar uma letra mais bonita? Particulares em colaboração com a... O professor pode abreviar, não pode? Administração pública. Olha quem são eles. São os honoríficos. Aqui é um H, tá? Honoríficos. Os delegados e os credenciados. Escreve aí para mim. Particulares em colaboração com a administração. Nome deles: honoríficos, delegados e credenciados. O próprio nome já vai dizendo que eles não são servidores propriamente ditos. São particulares, pessoas comuns. Eu vou tentar achar 10 aqui na sala hoje, tá? Sabe quem que é esse agente aqui, por exemplo, honorífico? É aquela pessoa que recebe um telefonema perguntando assim: e aí, tudo bem? Aliás, mentira, assim, senhor fulano de tal, o que o senhor vai fazer no domingo? Nada. O senhor foi convocado para ser mesário nas eleições. Tem algum aqui? Levanta a mão. Ah, não, gente, me ajuda aí, levanta a mão. Tem então os mesários aqui. 1, 2, 3, 4. Que mentira, 4 na sala com 107. Normalmente a média é de 4 para cada 30, né? Mas tudo bem. Os mesários são agentes honoríficos. Olha a palavra aqui, ó. Honor. Trabalham pela honra de servir a pátria. Não é assim? Aliás, aí, né, tá aqui comemorando, vamos arrumar uma estrelinha para colocar no cinto ou aqui na lapela da roupa, né? São honoríficos. Os honoríficos não recebem uma remuneração. Aliás, esqueci, recebem lanche, né? Nós temos o lanche, normalmente algo como um biscoitinho salpete. Que delícia. Vem com o quê? Ticket. Você não tem tempo de sair, mas você pode comer o ticket. Fique à vontade, né? Porque como é que você vai sair para comprar alguma coisa? Que ótimo. E 2 dias de descanso, não é bom? Pois é, 2 dias de descanso. Esse pessoal não tem um vínculo formal com a administração, mas vai na hora o sujeito inventar de sair correndo com a urna. Ele vai ser processado como um agente público, diferente de nós, que podemos sair correndo com a urna e sermos processados como um cidadão comum, ok? Está sob a guarda dele um serviço da administração. Aí, se não encontrar na prova, poder ficar difícil, falar assim... os particulares em colaboração com a administração exercem munus público, no latim, dando a ideia de mão do Estado. Naquela hora, você não pode cumprimentar o mesário e falar assim: aí, primo, você tem que falar: oi, senhor servidor público. Né? Por quê? Aquela hora ele está imbuído do papel do Estado. Ele é o Estado bem na sua frente. Só naquele dia ele vai ser importante, né? Mas olha aqui. Além dos honoríficos, nós temos chamados delegados credenciados. Delegado não tem nada a ver com delegado de polícia, e credenciado também não se parece muito com a figura que a gente tem hoje. Por exemplo, a gente fala assim, médico credenciado do SUS. Na verdade, ele é um médico que atende por uma tabela mais em conta, né? Uma tabela subsidiada pelo governo. Aqui, quando o professor Eli Lopes Meireles escreveu esses nomes no livro dele, em 1964, mais ou menos, aliás, já vamos escrever isso aqui, ó. Esses nomes, honoríficos, delegados e credenciados, foram criados pelo professor Eli Lopes Meireles. Então, se cair na prova da ESAF, é porque ele disse exatamente com essas 3 palavras, né, sintetizando essas 3 palavras, os particulares em colaboração com a administração. Quando ele pensou nos delegados credenciados, ele pensou numa figura semelhante à dos honoríficos, ou seja, pessoas que estão colaborando com a administração de forma gratuita. Eu tive que fazer uma viagem no tempo, alguns alunos meus estão aqui, já conhecem onde eu vou. Nós vamos ter que ir em Pompéu, mais ou menos em 1950, para achar agentes delegados credenciados. Vamos lá? Me acompanha aqui então. Vê se dá para ver dali. Deu para ver Pompéu?
Tá muito ruim a aproximação, eu vou aumentar então, tá? Vamos aumentar Pompéu bastante. Pronto, Pompéu. A imagem ampliada via satélite, especialmente para o SAT. Pompéu, que é um município muito importante, aliás, faz parte da grande região metropolitana de Pompéu, né? Várias cidades, como a gente tem aqui no SAT, meus amigos de Abaeté, Bom Despacho, Papagaios, todo mundo aqui na região metropolitana de Pompéu. Até Sete Lagoas, Curvelo ainda está aqui. E aí, Pará de Minas, o pessoal de Pará de Minas fazendo parte da minha cidade aqui na região metropolitana. Tem a cidade de Pompéu, andando aqui 18 quilômetros de estrada de chão, a gente chega em Silva Campos. Aí você fala assim, esse lugar não existe, professor, um lugar tão pequeno, dando um lugar menor ainda? Silva Campos tanto existe que vocês estão aí preocupados em saber se no direito constitucional estudam Alexandre de Moraes ou o professor José Afonso da Silva. O professor José Afonso da Silva nasceu em Silva Campos. Além dos outros 3 moradores de lá, ele nasceu aqui, ok? Então nós temos aqui um ilustre representante importante para vocês. Mas vejam bem, o que tem a ver com os particulares? Pompéu tinha posto de correio, agência de correio, e Silva Campos não tinha agência de correio. Nós estamos falando de 1950, algo bem para trás. Até hoje é estrada de terra. Aí, um morador de Silva Campos vinha uma vez por semana à cidade de carroça, trazendo todas as cartas da população. Lembrem, 4, né? Então não era nem tão pesado. Mas esse favor era para os 4 moradores de lá? Não. Um favor para a agência de correio, de graça. Vocês conseguem imaginar isso hoje? Hoje a gente assina um contrato em 2 vias, com testemunho na frente do cartório, né? Sob juramento e ainda o trem ainda dá errado. Aqui era o fio do bigode do sujeito que valia a sua palavra, então ele trazia a carta aqui. Mas se no caminho ele violasse alguma, é claro que ele seria processado como um agente público, ok? Além disso, tinha posto do SUS em Pompéu. Eu também sou de Contagem, eu sou de todo mundo, né? A gente adora as cidades, estou indo dar aula, e Contagem eu cheguei a morar. Morei 1 ano. Bom, tinha posto do SUS, aqui não. Um médico de lá, vizinho do professor José Afonso da Silva, recebia os medicamentos básicos, soro antiofídico, para tratamento do pessoal. Porque se não atendesse aqui, não chegava aqui, né? Mais ou menos vivo. Então, também era o que a gente chamava aqui, poderia chamar de agente credenciado. Hoje em dia, a gente vai ter um problema com isso. Por quê? Não existe mais essa figura, salvo os honoríficos, dessa pessoa assim de tão boa vontade que trabalha para a administração sem um vínculo formal. Então há agora uma espécie de criatividade doutrinária para inventar novos tipos de agentes. O que a gente vai encontrar aqui como agentes honoríficos nos livros de hoje? Honoríficos, tudo bem que ainda aparecem os mesários e os jurados no tribunal do júri, né, são particulares, que vão ser convocados aqui pela administração, por sua livre e espontânea vontade, não é isso? Você vai se você quiser. Então tá. Então aqui, jurado e mesário estariam mais no exemplo aqui de agentes honoríficos. Aí o problema nosso são com os agentes delegados. A Maria Silvia vai dizer que são agentes delegados o pessoal do cartório, então quem é dono de cartório, registro de cartório, vai chamar o serviço de cartório aqui de particulares em colaboração com a administração, mas ela vai fazer uma confusão. Maria Silvia, veja, não estou criticando você, né? Mas no livro há uma certa confusão para os alunos quando eles vão o leitor entender o seguinte. Vocês não estudaram com o professor Marco Aurélio na última aula que a administração pública pode prestar o serviço ela mesma, ou seja, o Estado pode prestar o serviço por meio de seus próprios órgãos, a gente chama isso de administração direta ou centralizada, mas que também ele pode passar este serviço para outra pessoa prestar? Como ele pode fazer isso? De 2 formas. Ele pode outorgar serviços para as entidades que ele mesmo vai criar, portanto, que a gente chama de administração indireta, ou ele pode delegar serviços ao particular. Por exemplo, em Belo Horizonte, o serviço de transporte coletivo de passageiros, ele é administração direta, indireta ou delegação de serviço ao particular? Delegação de serviço ao particular. São as empresas de ônibus que prestam o serviço, ok? A BH Trans é uma entidade da administração indireta, pertencente ao município, que fiscaliza, mas quem presta o serviço é, na verdade, as empresas de ônibus. Então, essa delegação de serviço ao particular, ela é feita mediante um vínculo pessoal? Na verdade, eu quero dizer o seguinte, o motorista de ônibus,
ele pertence, ele é um empregado ou um servidor, um funcionário da administração pública? Não. Ele é um empregado comum da empresa de ônibus. Mas a professora Maria Silvia, no livro dela, vai sustentar que eles se encaixam neste conceito de particulares em colaboração com a administração. Então, se vocês encontrarem lá uma questão de prova assim, os funcionários de uma empresa delegatária de serviço público são agentes políticos? Claro que não. Agentes administrativos? Também não. Particulares em colaboração com a administração ficou melhorzinho. Mas não encaixa bem por isso. Ele não tem um vínculo pessoal com a administração. Ele não podia encaixar dentro do conceito de agentes públicos. Nem aqui, não é um empregado público. Na verdade, ele é um empregado privado de uma empresa privada que é contratada mediante um vínculo de ajuste, né, com a administração. Então, ele não poderia entrar nesse nosso quadro. Mas vai entrar no livro dela, tá? Mas fica fácil para vocês saberem que ele vai entrar aqui. Cartório, aí aqui os delegatários de serviço público, delegatários, e aqui como credenciados, ou às vezes até como os delegatários em algumas doutrinas, você vai encontrar ainda os tradutores juramentados, os leiloeiros. Um leiloeiro, ele vai receber um valor que não vem da administração, mas vem do que ele vai leiloar, né? Ele leiloa um bem, ele recebe ali um percentual de 5% em cima daquilo. Então, ele é considerado como também um particular que colabora com a administração. Mas vejam, fugiu muito daquele conceito inicial que o professor Eli Lopes Meireles colocou no livro dele. Ok?